E seja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo objetivo apresentar nosso Senhor Jesus Cristo através das Escrituras. E hoje nós daremos continuidade e um pouco mais de profundidade na história de Zaqueu. Nós falamos no nosso último encontro sobre a mulher do fluxo de sangue e vamos fazer um paralelo hoje de Zaqueu, que está lá em Lucas 19, a partir do versículo 1. E eu queria que você prestasse muita atenção na diferença dos dois personagens, dessas duas pessoas, características, funções, situações, estados espirituais e mentais de cada um, para que a gente possa, na base da nossa metodologia, né, que é o conteúdo, contexto, conexão e aplicação, como a gente vai fazer isso no nosso dia a dia. Então, lá em Lucas 19, diz assim: E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava para passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: Ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a essa casa, porque este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Muito se fala do Evangelho de Lucas, o Evangelho dos perdidos, e aqui a gente entende que Jesus revela tanto a fé sincera quanto a curiosidade inicial. Mas somente quem se expõe plenamente ao seu olhar e à sua presença sai efetivamente transformado. A mulher topou por fé. Zaqueu o viu por curiosidade. Mas ambos foram alcançados. E aí a gente, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre o jovem rico, que está um pouco antes dessa história, né? A gente tem falado do cego de Jericó, mas a gente vai falar também um pouco do jovem rico, que ele encontrou Jesus, mas não saiu transformado, porque não quis deixar Jesus tocar o íntimo do seu coração. E quando a gente pega essa exposição do Evangelho de Lucas, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o cenário era totalmente estratégico. Então, aqui a gente vê que Jericó era uma cidade de fronteira de comércio intenso, né? Era um comércio muito intenso. E nessa rotina final de Jesus, a gente vê ele rumo a Jerusalém, que seria uma das suas últimas interações públicas. E esse local era bem simbólico, porque a cidade que caiu por obra divina em Josué 6 agora testemunha uma queda espiritual, a queda do orgulho de Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos.
ele representa toda a corrupção fiscal. Então, ali Jesus, ele tem Zaqueu como chefe dos publicanos, possuía riqueza ilícita, era muito rico e o desprezo massivo da população. Então, no versículo 7, todos murmuravam, dizendo que ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. Então, ali a gente entende que Zaqueu era um homem que não era muito bem quisto pela sociedade, porque toda a sua riqueza era ilícita, né? Lucas ele diz que ele era rico, muito rico, só que essa riqueza era proveniente de coisas erradas, né? E a motivação aqui de Zaqueu era ver quem era Jesus, mas no sentido de curiosidade e um desejo inicial de revelação. Só que a gente vê que Zaqueu, assim como a mulher do fluxo de sangue, teve muitos impeditivos, ambos com intenções diferentes, mas por motivos, né, parecidos. Ambos queriam ver Jesus, mas ambos tinham muito impeditivos. E Zaqueu, a gente vê que ele era de pequena estatura, e a multidão era uma barreira social e moral, porque não lhe dava passagem. Então, da mesma forma que a mulher do fluxo de sangue também teve que encarar a multidão, Zaqueu também teve que encarar a multidão. E ambos tiveram que ter uma postura radical. A mulher enfrentou a multidão, entrou para dentro da multidão para tocar a orla do Senhor. E Zaqueu, ele correu adiante, expôs, expôs-se, né, ao ridículo. No Oriente, os homens ricos, eles nunca corriam. Então, esse aqui é um detalhe muito importante de entender. Zaqueu, ele corre, assim como o pai do filho pródigo também passou por essa vergonha de correr adiante do seu filho, para que ele não pudesse ser, né, escorraçado ao voltar. Então, Zaqueu, ele corre adiante e subiu num sicômoro, que é um gesto infantil, desesperador, humilhante, mas necessário. Então, aqui, Jesus ele observa isso no Zaqueu, o que ele estava fazendo para chegar até ele. E só que teve uma iniciativa divina e Jesus, ele para, um ato intencional, olha para cima, né, postura rara e simbólica, ele eleva o pecador, Jesus chama ele pelo nome, Zaqueu, e puro, inocente, irônico e profético. E ele fala ainda assim: convém que eu vá para sua casa. Ele se convida para ir para a casa de Zaqueu, que na época era algo culturalmente muito escandaloso. Mas convém. É uma necessidade divina, um propósito soberano e irresistível. E aí, uma resposta imediata de Zaqueu. Ele recebe Jesus com alegria e essa alegria, ela é procedente de arrependimento. Essa presença de Jesus suaviza o coração de Zaqueu. E aqui a gente entende que tem uma transformação moral e social de Zaqueu nessa história. Zaqueu, ele voluntariamente, a Bíblia não fala o que Jesus disse ou se Jesus já chegou a falar alguma coisa para Zaqueu, mas no verso 8 ele fala: e ficando de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restitui quadruplicado. Aqui a gente entende que Zaqueu voluntariamente ofereceu 50% dos bens aos pobres, restituição quádrupla, acima da lei,
de Êxodo 22, e Jesus declara: hoje teve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, e o filho do homem veio para buscar os perdidos. Aqui a gente consegue enxergar claramente que a salvação ela veio porque Zaqueu entendeu o seu estado inicial, se arrependeu genuinamente, de forma verdadeira, e entendia quem estava ali diante dele. Então a gente entende que existem linhas paralelas nessa história. A primeira linha paralela é a linha do desejo, que a gente vê a curiosidade de Zaqueu sobre Jesus, a exposição que Zaqueu tem em subir na árvore, correr, o encontro e uma intimidade. Então Jesus ele entra na casa de Zaqueu e Zaqueu acessa intimidade com Cristo. Jesus não apenas entrou na casa, Jesus acessou o coração de Zaqueu. Jesus acessou a vida de Zaqueu porque Zaqueu ele estava totalmente aberto para essa mudança. Ao contrário do jovem rico, que nós vamos falar sobre isso. E aí a gente consegue enxergar a linha do desejo e a linha da transformação. Na linha da transformação, nós enxergamos uma casa suja de Zaqueu, casa suja, imunda, poluída, tem a visita de Jesus, o arrependimento, a obra de Zaqueu de devolver o dinheiro e a salvação. E para a gente entender o, o contexto de toda essa passagem, a gente entende que os publicanos eram vistos como ladrões oficiais protegidos por Roma. Então, ali, Zaqueu, de fato, era um ladrão oficial. Eles eram proibidos de testemunhar em tribunal, não eram confiáveis, eram expulsos da sinagoga. Então, Zaqueu não poderia ir até a sinagoga, ir até o templo. Zaqueu não era apenas publicano, era chefe. Então, esse encontro de Zaqueu só pôde acontecer porque Jesus passou pelo caminho e ele fez o que fez para encontrar Jesus, porque ele não era bem quisto na sinagoga. E a reviravolta de Jesus jantar com Zaqueu é escandaloso tanto quanto ele permitiu que a mulher impura o tocasse. Então, aqui, ambos os casos, era escandaloso para a época. Uma mulher impura que toca Jesus e é curada, e um publicano que era totalmente à margem da sociedade, ladrão oficial, como eu falei anteriormente, e Jesus vai visitar ele. E por isso Jesus fala, ambos seriam considerados vergonhas públicas. E aqui é muito importante para nós entendermos no versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem estava perdido. Então Jesus ele não quis saber a situação dos dois. Ele entendeu que os dois estavam perdidos e precisavam de um Salvador, de uma salvação. E aí a gente vê uma tensão, né, entre o povo e Jesus. O povo eles veem Zaqueu como irrecuperável e Jesus vê Zaqueu como filho de Abraão. Olha a diferença. Jesus ele não vê como nós vemos, mas com um olhar diferente. O povo olhava para o passado de Zaqueu, enquanto Jesus olhava para o futuro de Zaqueu. E aí a gente entende que Lucas, ele separa, organiza sequências inteiras para mostrar que o evangelho é para os pobres, Lucas 4, mulheres, Lucas 8, Lucas 10, doentes, Lucas 7, pecadores, Lucas 15 e corruptos, Lucas 19.
E a mulher do fluxo de sangue e Zaqueu são dois extremos sociais, extremos, mas ambos são salvos pela graça. E aí a gente tem que entender, e nós falamos na semana passada, sobre a fé concreta, que é da mulher do fluxo de sangue, a curiosidade que vira encontro, estamos falando disso hoje, e no próximo encontro nós vamos falar sobre a busca sem entrega do jovem rico. Ele buscou, mas não entregou o que era necessário. Jesus conhece o nome dos buscadores. Na mulher do fluxo de sangue, quem me tocou, buscando reconhecimento, Zaqueu, buscando intimidade, e o jovem rico, quando ele fala assim, uma coisa te falta, diagnóstico. Então a gente entende que Deus aceita começos imperfeitos. Na mulher, fé fraca. Na verdade, quando a fé é fraca com Zaqueu, ele fortalece. A curiosidade, ele transforma. E a moralidade vazia, ele confronta. Então, para a gente entender que o caminho da salvação, o caminho da transformação, envolve um custo muito alto. Ambos tiveram um custo muito alto para acessar Jesus. A mulher, ela enfrenta a vergonha. Zaqueu enfrenta as zombarias, mesmo com o povo murmurando, mesmo com o povo zombando dele, né? Ele mesmo assim enfrenta. Só que o jovem rico enfrenta, mas ele não aceita o preço a ser pago. E a gente vai ver no próximo encontro. Precisamos entender entre Zaqueu e a mulher do fluxo de sangue que o ponto de partida são distintos. A mulher tem o ponto de partida dor, fraqueza e fé. Zaqueu tem um ponto de partida de curiosidade e sede de conhecer e de saber. A motivação da mulher do fluxo de sangue foi uma fé convicta, foi pela convicção, e Zaqueu pela curiosidade, a busca inicial. A condição da mulher totalmente impura e a condição de Zaqueu um pecador público. Quando a gente vê o objeto de busca da mulher, qual que era? Tocar Jesus, acessar Jesus, nem que fosse na orla do seu manto. Zaqueu só queria ver Jesus. O que iria acontecer, ele não fazia nem ideia, ele nunca iria imaginar que Jesus iria chamá-lo, né, para ter esse contato com ele na casa de Zaqueu. E aí a gente consegue visualizar os obstáculos. Os obstáculos da mulher do fluxo de sangue foi multidão, vergonha e fraqueza. O obstáculo de Zaqueu foi multidão, né, a sua pequena estatura e a sua reputação. A ação, a mulher ela toca em Jesus e Zaqueu sobe na árvore. E quem que toma a iniciativa? Com a mulher do fluxo de sangue, ela toma essa iniciativa, vai até Jesus, mas na questão de Zaqueu, Jesus toma a iniciativa. Olha que diferença. Então, a gente entende aqui que Jesus também ele espera um posicionamento nosso, mas quando nós não temos essa iniciativa, ele mesmo a toma. Assim como Paulo. Paulo estava a caminho de Damasco e nesse momento ele a iniciativa dele era de perseguir e matar os cristãos. A iniciativa de Jesus era se revelar a ele. Então, a reação de Jesus com a mulher do fluxo de sangue, ele para, pergunta e elogia a fé dela. Com Zaqueu, ele para, olha e chama para uma visita. E qual que é o resultado de ambos?
cura e paz da mulher do fluxo de sangue. Zaqueu, salvação e transformação. Para quê? Para a mulher do fluxo de sangue, uma fé viva, e Zaqueu, uma entrega completa. E aí a gente entende que a motivação inicial com o resultado final, a mulher do fluxo de sangue tem uma fé sincera. E a ação que ela tem, ela toca e libera virtude nela. E o desfecho é essa cura. Então, a gente tem que entender o que passou em cada personagem. Zaqueu, ele é, pela curiosidade, pela cosmovisão de Zaqueu, era saber quem era esse Jesus, mas pelo ouvir, nós já falamos sobre isso, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Com certeza, Zaqueu, ele sabia quem era Jesus, mas não tinha total confiança de quem era Jesus, o que fazia Jesus, e Jesus entra na casa dele e tem salvação. E para Jesus, né, chegar a esse ponto, a gente entende que o coração de Zaqueu, de fato, foi, foi transformado. E aqui a gente entende que tem alguns símbolos importantes nessa passagem. E um dos símbolos importantes é a posição. A mulher, ela está no chão, né, no caminho, e Zaqueu na árvore. E o movimento disso, a mulher toca por fé e Zaqueu sobe por curiosidade. E o lugar do encontro é no meio da multidão, da mulher do fluxo de sangue, e no Zaqueu é na árvore mais acada. E quando a gente entende a lição, a gente consegue enxergar na mulher do fluxo de sangue essa fé ousada e Zaqueu a entrega total. Só que quando a gente for comentar sobre o jovem rico, ele também encontra Jesus no caminho, ele corre por moralidade para falar que acessava, né, cumpria todos os mandamentos, só que ele tem uma resistência muito grande de aceitar o que deveria ser feito. E aí a gente consegue ter algumas conexões com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a mulher do fluxo, a gente enxerga a lei de Levítico cumprida em Cristo. Porque agora a impureza que era separada é vencida pelo Messias. E se a gente se aprofundar na história da mulher do fluxo de sangue, Jesus antes ele encontra o gadareno, né, no cemitério. Então ele expulsa os demônios, toca na mulher do fluxo, ela toca nele, ela é curada. Então na época isso era um escândalo, porque quem passava pelo cemitério, ele era impuro, se tornava impuro. Só que Jesus, ele mostra que mesmo fazendo o que ele fez, a mulher do fluxo de sangue toca nele e ela é purificada. E aí a gente entende de Zaqueu pelo Abraão, o pai da fé. E Jesus ele diz, Jesus ele chama o filho de Abraão, chama Zaqueu de filho de Abraão, para restaurar a identidade geracional. Então Jesus ali com Zaqueu, ele restaura a identidade de Zaqueu. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, um momento de reflexão. Onde você está nesse mapa espiritual? No nível um, 2 ou 3? Seria a mulher que age pela fé, Zaqueu, a curiosidade que se abre, ou o jovem rico, o interesse que recua. Então, a pergunta não é onde começou, mas onde vai terminar.
Então, não importa qual está sendo o seu cenário atual, Jesus, ele está pronto e preparado para você. Como eu falei anteriormente, o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos perdidos. Somos nós que estávamos perdidos antes de encontrar Jesus. E é essa boa nova que devemos levar para as pessoas. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. É mostrar para as pessoas que sim, tem solução. Assim como Zaqueu, que teve as suas etapas de transformação, assim pode também ser nós. Primeira, primeira fase na etapa de Zaqueu, o desejo inicial era pequeno, mas real. Zaqueu, ele reconhece os impedimentos, que era a multidão, o pecado, a reputação, mas mesmo assim, ele não para pelos impedimentos. Ele segue, ele continua, ele se vira para alcançar seu objetivo. Com isso, ele faz uma ação radical, que é subir no sicômoro. Será que não falta uma ação radical para nós, para mim, para você, para ter esse acesso a Cristo? E quando Jesus chama, quando ele recebe esse chamado, ele desce depressa. Quando Jesus fala, Zaqueu, convém que devo ficar contigo na sua casa, né? Repousar na sua casa hoje. Zaqueu vai depressa, ele não espera muito. E ele recebe Jesus com alegria, de coração aberto. E o sexto passo, ele arruma a sua vida com uma retribuição e mudança concreta. E tem uma nova identidade. Agora ele pode viver como filho de Abraão. E precisamos entender dos três encontros para três destinos. A mulher do fluxo busca pela fé, tem o risco de tocar em Jesus. A resposta de Jesus, a tua fé te curou, e a cura e a paz. Então, nós falamos no último encontro sobre a fé da mulher do fluxo de sangue. Mesmo em situação degradante, bem desgastada, bem complicada, a fé dela foi maior do que qualquer obstáculo. E é o que eu quero trazer para nós hoje. É aumentar o nível da nossa fé, aumentar o nível de entendimento de fé, para que o nosso resultado final seja essa cura e essa paz, assim como diz na Bíblia, a paz que excede qualquer entendimento. Isaqueu, ele busca por curiosidade, sem fé, sem acreditar. Ele tem o risco de subir na árvore, o risco de enfrentar todas as dificuldades, todos os obstáculos. E a resposta de Jesus é: hoje vou ficar na sua casa. Então a gente, nesse caso, tem a transformação e a salvação. E que possamos fazer uma oração. Pedir ao Senhor Jesus que eu subo ao sicômoro para te ver, mas descubro que o Senhor já estava olhando para mim. Desço porque eu ouvi a tua voz. Abro minha casa, abro a minha vida e te entrego o que precisa ser mudado. Faz em mim o que fizestes com Zaqueu. Transforma meu coração, transforma minha história e transforma o meu destino. Que a mulher
do fluxo de sangue, a gente possa entender. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e saiu curada. Zaqueu foi tocado por Jesus e saiu transformado. A fé da mulher, ela foi suficiente. E a curiosidade de Zaqueu também foi suficiente porque virou entrega. E no reino de Deus, não importa como você chega, mas o quanto você permite Jesus entrar na sua vida. E isso é muito forte. Não importa da forma que você chega, nós já falamos sobre isso. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Então, não importa a sua fase inicial, não importa o seu estado inicial. O que importa é o quanto você vai permitir que Jesus ele entre, faça a mudança, faça a diferença e que você consiga pegar a sua cruz. Zaqueu tinha a cruz dele. A mulher do fluxo de sangue também tinha a cruz dela. Ambos negaram a si mesmo, negaram seus desejos, negaram suas vergonhas, negaram suas dificuldades, para que pudessem ter esse acesso ao nosso Senhor Jesus e para que Jesus pudesse transformar, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar quem estava perdido. Buscar e salvar. Só que Jesus é o manso e humilde de coração. Ele não faz nada na obrigação, na pressa e sem a pessoa de fato necessitar. Porque a Bíblia não fala, né? Mas em momento nenhum Jesus pediu para Zaqueu devolver. Em momento nenhum Jesus pediu nada para Zaqueu. Aquilo foi genuíno do coração. Mas Jesus pediu para o jovem rico, nós vamos ver na semana que vem, ele pede, pega tudo que você tem, dê aos pobres, que aí está lá em Mateus 18:22. Olha, ora, Jesus ouvindo essas coisas lhe disse, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres e tu terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Nesse caso, Jesus fez uma solicitação para o jovem rico, para que ele largasse tudo, vendesse, distribuísse, só que ele teria um tesouro no céu. Só que o jovem rico preferiu o tesouro na terra. Já Zaqueu, ele tinha esse tesouro, mesmo proveniente de coisas ilícitas, ele abre mão porque ele entendeu sobre a importância da salvação. E é isso que nós temos que entender. É largar aquilo que nos impede de ter esse relacionamento com Cristo. E que possamos ter uma semana abençoada e possamos permanecer no caminho do Senhor e que o Senhor possa nos capacitar para alcançar essa nova fase, esse novo cenário e essa nossa nova versão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê paz. Semana que vem, se o Senhor deixar, estaremos de volta para mais um devocional do P, o devocional Vida Plena, e entender de uma vez por todas que a vida plena só existe em Jesus. Só existe com Jesus e só existe em Jesus. Fique com Deus. Até semana que vem.